De Deuteronômio, capítulo 24, irmãos. Deuteronômio, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 17. Deuteronômio 24, a partir do verso 17. Até o final. Diz assim a palavra de Deus: Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que façais isso. Quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que façais isso. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, ó Deus, pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra a fim de ouvirmos a Tua voz nessa manhã do Teu santo dia. Fala conosco, ó Deus. Mostra a nossa miséria, o nosso pecado a cada dia. E mostra a glória do Teu Evangelho, a bênção e a beleza da salvação em Cristo. E a nossa vida seja sempre moldada por esse pensamento claro daquilo que somos e daquilo que o Senhor fez por nós. Para que a nossa conduta, a nossa ética, a nossa vida seja sempre pautada nesse princípio. O que merecíamos e o que recebemos do Senhor e como devemos lidar com aqueles que não têm nada para si. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, o auxílio do Espírito, aquele que desvenda os nossos olhos, para contemplarmos a maravilha, a glória da Tua lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, existe uma certeza na vida que quando nós falamos de temas ou assuntos que talvez nós não tenhamos até experimentado, não que nós não tenhamos autoridade tão profunda para falar, mas nós não falamos de alma, como quem sabe exatamente o que é aquilo, ou que vivenciou aquilo na sua caminhada. É tão interessante que o Senhor Jesus Cristo chega a dizer isso lá em João 17, é por vossa causa que eu me santifico. Ora, vocês precisam que eu passe por tudo isso, vocês necessitam disso. É óbvio que isso é fundamental para vocês. E o autor da carta aos Hebreus ainda captura ainda com mais glória essa verdade, quando no capítulo 4 ele diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, assim como nós, ele foi tentado em todas as coisas, sem pecado, para que pudéssemos encontrar socorro, graça, diante do trono da graça, em tempo oportuno. Essa é uma realidade que era necessária, é importante que, por que Cristo não nasceu e foi imolado imediatamente para ser o nosso Redentor?
não é? Não porque ele não fosse perfeito, nem justo, claro, ele nunca cometeu pecado, ele nasceu sem pecado, diferentemente de todo aquele que ordinariamente nasce nessa vida. Mas ele precisava, e essa é uma linguagem de Hebreus também, ele tinha que, e essa é uma expressão até estranha para nós, mas é intrigante, ele diz, que ele foi aperfeiçoado no sofrimento. Entende que esse aperfeiçoado aqui, em nenhum momento implica que ele não era perfeito, ou era menos perfeito, se tornou perfeito depois. Não é esse sentido que está sendo dito aqui. Mas ele precisava passar por todas as coisas necessárias para que ele fosse o meu socorro, para que ele fosse a minha redenção, o meu amparo, e eu pudesse falar e ouvir, como diz a Escritura, muito bem, em Isaías 53, homem experimentado em dores. Não há dor, não há angústia, não há medo que eu fale que ele não tenha conhecido. E ele é pronto, apto para me ajudar. Ora, essa experiência de Cristo, que é redentor, obviamente, diferente da nossa, ela é resgatada aqui nesse texto de modo bem interessante, né? Normalmente os comentaristas dividem esse texto em duas partes, no sentido de tratar de dois assuntos diferentes, mas me parece que exatamente ele está tratando da mesma coisa, um aspecto teórico e o aspecto prático daquilo que ele acaba de ensinar no verso 17. Então, há um ponto de contato entre esses textos. Por favor, volte comigo, só para você entender um pouco da estrutura antes de entrarmos na análise do texto em si. Então, o 17 diz, não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Então, percebe que esses três, essa tríade aqui, é citado várias vezes, tanto no verso 17 como nos versos seguintes. Então, você não vai perverter. E logo em seguida, no 18, diz, lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Da mesma forma, no 19, veja, quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Você vai deixar. Perceba ainda a mesma coisa no verso 20. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Ainda, no 21, quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E aí ele encerra como encerra o verso 18. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Pelo que te ordeno que faças isso. Então, há uma unidade aparentemente clara aqui no texto, em que ele dá uma declaração e diz a razão dela, depois ele dá um exemplo prático daquela declaração e continua com o mesmo fundamento. Lembra-te, não te esqueças. Então, essas duas partes aqui parecem que ela dá o tom de toda essa estrutura aqui. É importante que essa expressão usada tanto no 22 quanto no 18, que diz, não é, lembrar-te-ás, no 18 e depois no 22, lembrar-te-ás. Por que se usa essa expressão, né? Eles saíram do Egito, eles foram escravos no Egito, eles estavam diante de um rei, de um governo que era terrível e que eles trabalhavam duro e não recebiam justamente, eles trabalhavam mais do que todos os outros e recebiam menos do que os outros. Lembrar-te-ás. Porque é fácil, irmãos, nós nos esquecermos das coisas que Deus fez por nós, especialmente de onde estávamos e para onde Ele está nos conduzindo. Nosso coração, naturalmente, ele é ingrato.
O nosso coração, naturalmente, ele ama a murmuração. Ele compara. Mas uma coisa nós aprendemos aqui imediatamente. Se nós tivermos diante dos nossos olhos aquilo que nós somos, aquilo que nós merecíamos, e o que Deus fez por nós, se nós tivermos isso claro diante dos nossos olhos, isso vai mover a nossa conduta em relação a tudo. É tão claro que em Mateus 18 conta-se a parábola de um credor incompassivo que é perdoado por uma dívida impagável. E quando ele sai de diante do rei, que o perdoa, ele encontra alguém que lhe deve infinitamente menos da dívida que ele foi perdoado. E ele esquece rapidamente daquilo que ele recebeu e ele vai para cima do devedor e o cobra com veemência. É rápido o nosso coração. Eu lembro das palavras de Paulo aos Gálatas. Ele diz, me impressiona como tão rápido, tão depressa vocês deixaram o evangelho da graça para seguir o evangelho da carne, que é um evangelho falso. Como rapidamente, e foi muito rápido. Quando os nossos olhos são tirados, irmãos, da nossa realidade de alma, do que nós éramos, onde estávamos, nós temos dificuldade de agir com misericórdia com os outros. Nós temos profunda dificuldade disso. O Senhor diz, lembrar-te-ás, e essa expressão é intrigante quando ele fala de que foste escravo na terra do Egito. E como escravo, vocês tinham um mestre, um senhor terrível. E vocês têm agora um outro senhor que os redimiu. E vocês não devem agora replicar as mazelas daquele senhor que infundiu em vocês uma prática tão pecaminosa. Porque o que o Evangelho vai produzir, o que a graça de Deus vai produzir no coração de um homem que foi restaurado, é a gratidão. Essa é uma marca. Tanto é, irmãos, que se tem algo que caracteriza a oração do crente, é a ação de graça. O nosso catecismo, quando ensina sobre oração, ele diz isso literalmente, que é apresentar os nossos desejos a Deus, em nome de Jesus Cristo, com o socorro do Espírito Santo, e depois, basicamente, 2 princípios ele utiliza. Ele diz, ora, com o perdão dos nossos pecados e com gratidão, com ações de graças. São 2 coisas que nunca faltam, é confissão de pecado e gratidão. Isso não passa pela mente, não é básico, não é fundamental para a vida de um verdadeiro crente ser ingrato ou murmurador. É por isso que Deus abomina isso. Porque não apenas ele olha o mundo de maneira diferente, como ele trata as pessoas de modo diferente. Ele não se apieda do outro. Ele é estrangeiro numa terra e foi tratado com tanta dureza. Ele estava ali como quem não tem família, numa terra estranha, e foram tratados com tanta severidade. E Deus teve misericórdia deles e os arrebatou dali. Se há algo que urgentemente nós precisamos fazer como servos do Senhor, irmãos,
meditarmos naquilo que Cristo fez por nós. Se há uma coisa que o profeta ensina, que Cristo ensina à sua igreja, e o que o Espírito opera em nós quando Ele vem nos ensinar internamente, é a miséria do nosso coração. Veja só, diz lá o texto, e Ele vos convencerá do pecado. A primeira coisa que o Espírito vai fazer é dizer, vocês são pecadores, vocês estão mortos, vocês são indignos, vocês estão perdidos em vocês mesmos. Não há esperança na tua força, não há esperança na tua glória, não há esperança no teu poder. Você precisa de Cristo. Ele convencerá você disso. Então você imagina que o mesmo Espírito que o salmista clama, pedindo que abra os seus olhos para que ele contemple as maravilhas da lei. Em que sentido? Para que ele entenda dia a dia a miséria dele, o que ele é, a sua fraqueza e a glória de Deus. Isso não pode sair dos seus olhos. Essa é uma verdade que não pode fugir do nosso entendimento para o nosso próprio bem. Nós somos lembrados na ceia do Senhor diretamente. Este é o sangue que foi derramado para a remissão de pecados. No culto público nós confessamos os nossos pecados. Nós agradecemos a grande misericórdia de Deus. O culto é dirigido de tal maneira, é conduzido de tal maneira, que a nossa mente deve estar impregnada desse conceito de que não somos dignos de nada. E que o que temos é fruto da misericórdia de Deus. Isso agora move os que têm terra, os que têm posse. Isso move o coração dos crentes. Há uma discussão se essa é uma lei para os magistrados ou não. Matthew Henry diz que essa é uma lei para os magistrados. Literalmente, eu tenho realmente muita dificuldade em entender que esse texto está tratando como algo ligado aos magistrados. Eu penso que aqui ele está falando mais diretamente ao povo. Apesar de usar o termo, veja, e aí isso é que é importante, no verso 17 ele diz, ora, não perverterás o direito do estrangeiro. Então, me parece que essa expressão, ela é uma expressão própria de alguém que está falando de linguagem de tribunal. Mas entenda que o direito aqui, por mais que a palavra seja essa, e claramente é essa a palavra, o direito do órfão, o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Aqui, no caráter prático, no caráter da teoria, do conceito, ele usa a ideia, mas logo quando ele vai para o aspecto prático, no verso 19, ele diz, quando no teu campo cegares a messe. Você imagina um magistrado ter que dizer, olha, você deve deixar uma parte para o pobre. Então, o que acontece? Quando o Estado entra em algo parecido com isso, ele tira, irmãos, a pessoalidade do processo, ele tira a graça do Evangelho, porque o que ele está dando aqui é a graça, lembra o que vocês eram, lembra o que o Senhor fez por vocês. Não é o Estado que vai dizer para você isso, isso é fruto do Evangelho, a misericórdia de Deus deve levar o indivíduo literalmente a isso. Não deve haver uma lei no Estado que obrigue o indivíduo a dar uma parte do seu dinheiro ao pobre. Ele não deve ser punido por isso, ele vai ser punido por Deus, é claro. Mas o fundamento que está sendo dado aqui lembra onde vocês estavam e o que Deus fez por vocês. O que vai ser produzido aqui é um coração grato e generoso
por tão grande generosidade dada por Deus. Por tão grande generosidade manifestada por Deus. Lembre-se que Paulo, escrevendo aos Coríntios, chega a dizer isso. Ele diz assim: porque Cristo, que era rico, se fez pobre, para que nós, que somos pobres, fôssemos feitos ricos. E aí, em seguida, Paulo está tratando ali da contribuição na igreja. E ele diz que se deve doar com liberalidade, com alegria, como fruto da mesma graça redentora. Porque aquele que tem posse, o que tem condições nessa vida, e que teme ao Senhor, deveria socorrer o órfão, o estrangeiro e a viúva. Por que eles deveriam fazê-lo? Qual é a lógica disso? Então, a primeira razão é porque eles foram redimidos pelo Senhor. O texto claramente diz isso. Eles foram redimidos pelo Senhor. Eles eram escravos e foram libertos pelo Senhor. É isso que requer deles como ação. Mas um segundo aspecto não está claramente no texto, mas ele vem sendo construído como argumento na sequência de Deuteronômio. Por exemplo, Deuteronômio no capítulo 10. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Deuteronômio capítulo 10. Verso 12 em diante. Preste atenção nas palavras do Senhor. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles. Escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ora, e aqui esse é o reflexo, entenda, irmãos? Deus ama o órfão, a viúva e o estrangeiro. E aí ele ordena: amai, pois. E aqui nós somos imitadores de Deus. É o que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 5, verso 1. Irmãos, imitai, pois, a Deus como filhos amados. Essa é a lógica. Nós somos imitadores de Deus. E Deus ama o pobre, ama o órfão, a viúva, e ama aquele que não tem nada para si. O pobre, o estrangeiro, a viúva. Todos esses aqui são amados pelo Senhor. Amai também. E aí o argumento é: toda terra é minha. Vocês estavam no Egito. Eu sou o senhor do Egito também. Mas havia um governante ali. E vocês estavam debaixo do senhorio dele. Eu sou o Senhor de toda a terra. A terra é minha. Você vai usar a minha terra. Então você vai usá-la como eu vou requerer. Esse é um princípio tão claro que rapidamente nos esquecemos também. A ideia de que tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho, e é bíblico que deve ser fruto do meu trabalho, ela nunca foi negado isso na Escritura,
Mas nunca foi negado também que o que eu tenho, e o que eu construo, e o que eu possuo, é fruto da bondade de Deus para comigo. A terra é dele. E você vai usá-la como eu vou requerer. Se você prestar atenção no capítulo 7, Deus está tratando isso com o coração de Israel. É importante você entender isso. No capítulo 7, por exemplo, ele vai dizer: Deus não escolheu vocês porque vocês eram mais numerosos que os outros povos. Pelo contrário, vocês eram menores, eram inferiores. Ele escolheu vocês porque ele vos amou. É o que ele disse aqui no capítulo 10. Aí no capítulo 8 ele vai dizer, no verso 13, 14, 15 a 16, ele diz: ora, quando você entrar na terra e tiver gado, e tiver terra, possuir aquilo que você deve possuir, não diga, o meu braço me deu isso, antes diga, o Senhor me deu força para adquirir. Você entende? O Senhor vai lidando com o coração, é próprio do nosso coração, e Ele vai ajustando isso. Guarda o teu coração. Depois que Deus te libertou das mãos do cativeiro, não diga que você é superior aos outros, porque Deus foi misericordioso com vocês, é porque Ele amou vocês. Porque Ele deu terra a vocês, Ele deu riqueza. Não diga, porque eu sou poderoso, eu sou capaz. Diga, o Senhor me deu, e eu vou usar conforme a vontade dEle. Deus não lhe deu nada para você usar segundo os seus próprios padrões, segundo o seu próprio coração. Deus lhe deu para usar segundo a palavra dEle. Ele é Senhor de toda coisa, de tudo que existe, de todas as coisas que existem. É o que no capítulo 10 diz. Eu sou Senhor de toda a terra. A terra pertence a Ele. Então, ora, se isso é um conceito claro que está sendo revelado, então essa é a segunda razão. A primeira é redentiva. Vocês foram redimidos por minha graça, vocês foram libertos pelo meu poder. Vocês devem, então, ter misericórdia desse. Vocês foram estrangeiros nessa terra. Como é fácil, irmãos, nós, dentro desse mundo de vitimização que nós vivemos, como é fácil nós olharmos para a graça redentora com menor poder e menor força do que o mal que alguém fez para mim em algum tempo da minha vida. E eu não vou falar algum tempo, foram 400 anos de escravidão. E Deus arranca Israel do cativeiro. É da natureza de vocês se esquecerem disso, explorarem os outros. Mas vocês vão replicar na conduta de vocês o meu caráter, diz o Senhor. Eu amo, vocês devem amar também. Vocês não vão replicar o mal que fizeram a vocês. Vocês não vão replicar a escravidão que levaram ao sofrimento, que levou vocês ao sofrimento. Vocês não vão replicar o abuso que vocês sofreram. Vocês vão replicar a graça que libertou vocês do cativeiro. O poder que restaurou vocês da morte. Quando isso fala ao coração daqueles que têm posse, é importante lembrarmos que, lembra que no verso 17 que expomos domingo passado, melhor, o 16 domingo passado, quando ele fala que o pai não pagará pelo pecado do filho, nem o filho pagará pelo pecado do pai. Agora ele fala de 3 grupos, e dentre eles o órfão. O pai não paga pelo pecado do filho, mas o pai fala pelo filho. O estrangeiro, porque não está na sua terra, nem no seu governo. A viúva, porque não tem marido. Não há ninguém que fale por ela. São aqueles que estão prontos para serem abusados.
criança que não tem voz, a mulher que fica calada, o estrangeiro que está fora da sua lei, estão prontos para serem abusados. E Deus vai ali e diz: eu zelo por aquele que não tem voz. Eu lembro das palavras de Jó, quando ele descrevendo a angústia do coração, ele diz: acaso, Senhor, eu não fui a voz do órfão e da viúva? Como juiz, ele era um juiz da terra, eu não fui voz para ele, Senhor. É o que se requer. Eles não falam. Quem poderia ouvir Israel no cativeiro? Quem poderia ouvir? Deus se esqueceu de nós. Alguém poderia dizer. Quando ele envia Moisés, ele diz assim: diga ao povo que o clamor deles chegou a mim. Eu ouvi o clamor deles. O que o texto nos mostra, irmãos, é que esses aqui representam aquilo que não, aqueles que não têm quem possa defendê-los. Por exemplo, quando você vai no segundo mandamento, ele diz a responsabilidade dos pais associada aos filhos. O pecado dos pais vai cair sobre os filhos naquele contexto, porque ele levará os filhos à prática da idolatria. No quinto mandamento, filhos, vocês devem honrar os seus pais, obedecê-los. No quarto mandamento é dito que aquele que tem autoridade, é interessante o texto falar isso. Ele diz, ora, nem o teu servo, nem a tua serva não deve trabalhar nesse dia, assim como também tu não trabalharás. A lógica é, esses têm autoridade, esses governam sobre ele, e esses protegem, o direito que eles têm, eles passam para ele, e não só eles não trabalham, como seus empregados não trabalham também. Mas esses aqui não têm pai, mãe, eles não têm marido, eles não têm pátria. O Senhor diz, vocês vão socorrê-los. E a maneira como o texto descreve é impressionante ainda, porque o texto vai colocar os detalhes associados à colheita. Não é? Você vai lembrar lá a vinha, os frutos da árvore. Tudo você vai colher, mas não vai voltar colhendo de novo. O que ficou para trás é do órfão, da viúva e do estrangeiro. A terra é do Senhor, e Ele diz para aquele que tem posse, não ame o dinheiro dessa forma, a ponto de você ir catar as migalhas que ficaram para trás, que servirão para socorrer o necessitado. Ele diz ao rico, não use todo o seu recurso, sem deixar uma parte para socorrer ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. Deixe uma parte para eles. E o interessante é que eles vão colher, não é que ele vai colher e entregar a eles, não. Essa coisa interessante como a lei de Deus trabalha. Eles não vão comer daquilo que eles plantaram, mas eles vão comer daquilo que eles colheram.
O Senhor não está criando aqui um estado onde vai chegar o dinheiro na tua conta para você comer, você vai buscar, você vai atrás, você vai conseguir. E Ele diz, Ele vai trabalhar para conquistar. A lei do Senhor se preocupa em não formar pessoas que dependam dos outros, mas pessoas que dependam de Deus, porque tanto o que possui diz, a terra é do Senhor, e eu usarei como sua lei, como aquele que depende diz, isso é a bondade de Deus para com aqueles que amam o seu nome, mesmo não tendo um pai e mãe, mesmo não tendo marido. O Senhor não nos abandona. Em última instância, o Senhor é glorificado tanto por aquele que possui, como por aquele que não tem nada. E como é terrível quando esse trabalho que deveria ser nosso é passado para as mãos da impessoalidade do Estado. Como é terrível, irmãos. Isso não produz generosidade, porque o Senhor apela para a redenção como objetivo e como foco. Não há compaixão, não há experiência vivida. Vocês estavam ali, vocês foram escravos. Você não vai poder dizer como Paulo disse na segunda carta aos Coríntios. Bendito seja o Deus de misericórdia e Pai de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para consolarmos aqueles que passarem pelas mesmas tribulações, consolarmos com as consolações que nós recebemos. Não é um ato de amor, é um imposto duro, não é um ato de misericórdia, não é compaixão dos homens, é dureza. Porque não temos e não usamos a certeza da obra da redenção como aquilo que move a nossa relação, até mesmo com aqueles que não têm nada preparado para si. Mas Deus não trata apenas com o rico aqui que tem posse e plantação. Deus trata com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro. João Calvino diz, isso aqui não está sendo uma base, um fundamento para que eles invadam a terra e constituam e venham tomar alimento à força. O texto está dizendo claramente que eles devem, e é interessante isso, eles devem, Deus vai tratar com eles. E entenda, anteriormente Deus, o texto de Deuteronômio, a palavra de Moisés é clara, quando diz, ora, se eles falarem comigo e eu encontrar pecado em vocês, não permita que isso aconteça, porque se eles clamarem a mim, lembra, vocês passaram 400 anos no Egito, clamando a mim, eu ouvi a voz de vocês e destruí o Egito. Deus, cuidado, para que não chegue a mim o clamor. E nós como crentes, irmãos, nós cremos então na justiça última, diante de tanta injustiça. Quando você vê a injustiça imperando na sociedade, você aguarda aquele glorioso dia em que Deus virá. Não há dúvida quanto a isso. O texto nos ensina que tanto aquele que possui e que tem a terra e o fruto da terra, como aquele que não tem nada para si, são alvos dessa misericórdia de Deus. O pobre vai aguardar pela ação divina. Voltando o texto mais uma vez, volte comigo, por favor. No capítulo 24, voltando a partir do 19, veja como que, na linguagem dele, ele repete essa expressão várias vezes. A partir do 19, ele diz assim, quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas,
não voltarás a tomá-lo. E veja a palavra, e esqueceres. Você não sabe quem vai pegar, não. A providência de Deus, o que precisa, vai pegar. Ele sabe que vai vir atrás aquele que é pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, será. Está designado para ele. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. A miséria, a mesquinharia, o contar os centavos, o não deixar nada, o não pensar no outro, não é a melhor tática para crescimento de negócios. O Senhor diz, a melhor forma de você ter aquilo que você tem em processo de crescimento e de bênção é se você socorrer ao pobre. Nenhuma empresa, nenhuma técnica, porque o governo pode te prometer alguns juros, alguns benefícios, o mercado pode te prometer, mas ele falha. O Collor de Mello está aí para nos lembrar que o governo é capaz de empobrecer uma nação em horas. Mas aqui tem uma promessa, eu te abençoarei. Nenhuma palavra da boca de Deus cairá no chão sem produzir o efeito que ele determinou. Eu te abençoarei. Essa expressão é clara, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra das tuas mãos. Em toda obra das tuas mãos. Ele não repete isso em todos os casos, mas quando ele fala, quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos, para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la, para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, será o restante. Você não voltará. Você vai deixar uma parte para eles. E agora, essa expressão tão gloriosa, ele diz, por isso eu te ordeno isso. Deus não está pedindo um favor, não. Não há uma lei no Estado que te obrigue a fazer isso. Essa é uma lei divina. Eu te ordeno. Eu que te tirei da escravidão. Eu que sou dono de toda a terra. Eu que amo o órfão, a viúva e o estrangeiro. Eu, o teu libertador, te ordeno isso. Faz o que eu estou ordenando. Isso será o teu bem. Esse é um princípio da própria lei de Deus, irmãos. Essas são as palavras que Deus disse em Êxodo 20, verso 1, 2 e 3. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses. Aí ele dá, não pratique isso, não pratique isso. Mas ele afirma primeiro, eu sou aquele que é conhecido como teu Redentor. Porque eu tirei vocês da escravidão, eu te ordeno isso.
Vocês são meus. A terra é minha. Vocês são meus servos. Vocês devem fazer aquilo que Deus ordena e que deve ser feito. É só nós pensarmos, irmãos, como nós vivemos e como nós cooperamos na própria igreja domingo após domingo. É só você perceber isso. Qual a importância que nós damos a isso. Nós reservamos parte do nosso recurso à contribuição na igreja. Como nós usamos aquilo que Deus nos tem dado. Isso reflete o fato de termos sido libertos pelo Senhor. O que isso de fato reflete? É intrigante aqui na leitura devocional, na providência divina, nós lemos hoje o texto de Tiago, que é um texto chave associado a esse texto, quando ele diz que a verdadeira religião é exatamente o cuidar, o socorrer, o pobre, a viúva, né, o órfão e a viúva. Ele exclui aí, ele não coloca a palavra estrangeiro. Porque Israel não era apenas um estrangeiro. Israel também é descrito como um filho. Lá no capítulo 4 de Êxodo, Deus diz, por meio de Moisés a Faraó, Faraó, deixa o meu filho ir. Israel é meu filho, meu primogênito. Você acha que ele não tem pai, você acha que eles não têm origem, você acha que eles não têm história, eles são meus. Deixa o meu filho ir. Depois nós aprendemos na Escritura, quando Deus diz em Isaías 54, verso 5, Israel, o teu Criador é o teu marido, o teu Redentor. E você foi abandonada, diz o texto de Isaías, você foi esquecida, você foi largada, e o Senhor foi lá e casou contigo. Ele é o teu marido. E nós somos estrangeiros nessa terra, nós vivemos numa pátria, e essa não é a nossa pátria, nós somos estrangeiros nessa terra. E nós temos um rei que é o Senhor de toda a terra, e o nosso Redentor. É por isso que nós somos chamados a cuidar dos órfãos, porque nós somos adotados por Deus em Cristo Jesus. A cuidar das viúvas, porque vivíamos num casamento de morte com o pecado. Nós morremos e casamos de novo com o nosso Senhor. A lei morreu para nós no sentido de que ela não mais nos condena. E agora nós casamos com Cristo. E nós não estamos perdidos nesse mundo. Nós temos uma pátria celestial. Essa não é a nossa terra. Como filhos de Deus, comprados pelo sangue do Cordeiro, o Senhor requer que o seu povo ande de modo ético, moral, segundo o caráter de Deus. Eu amo, vocês devem amar também. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele teve misericórdia de nós. Nós devemos ter misericórdia daqueles que não têm nada preparado para si. Aqui está, irmãos, a grande bênção da igreja. A grande bênção da igreja. Nós temos um pai, nós temos um marido, e nós pertencemos a um reino. Por que não cuidar e não ter misericórdia daqueles que não têm pai e mãe
que não têm marido e que vivem sem pátria. O que nós temos para oferecer a eles é muito mais do que alimento momentâneo. O que nós temos a olhar para as pessoas e muito mais do que com o nosso recurso nós podemos dar a eles. Nós podemos dizer para a viúva que não tem a Cristo: Deus só tem um filho. E esse filho é poderoso e ele pode sustentar você, proteger você, redimir você. Nós temos uma mensagem para as viúvas. Jesus Cristo, o mais glorioso de todos. Nós temos uma mensagem aos que não têm pai e mãe, dizendo: Deus é o nosso Pai em Cristo. E afirmando a eles: quando você crê em Cristo, você é chamado filho de Deus, e você entra na igreja, que é a tua mãe, que vai cuidar de você. Uma igreja que é a tua mãe. Deus é o nosso Pai, a igreja é a nossa mãe. E nós podemos ainda dizer que, como peregrinos e estrangeiros nessa terra, nós estamos marchando pelo deserto até a terra prometida, como igreja do Senhor, protegida pelo nosso Pai, amada e cuidada pelo nosso marido, sendo Ele o nosso governador, mais do que qualquer outro benefício terreno que possamos dar aos homens. Nós temos a verdadeira satisfação para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, porque podemos, ouvindo a Tua voz, ser confrontados ao Senhor com a nossa inabilidade de refletirmos e pensarmos e meditarmos naquilo que somos, naquilo que merecíamos, naquilo que recebemos das Tuas mãos graciosamente. E nós somos então, ó Deus, ordenados e instruídos a nos curvarmos diante de Ti, pedindo ao Senhor, Deus, não tira dos nossos olhos a verdade daquilo que éramos e da graça que recebemos dia após dia, para falarmos como o apóstolo Paulo, não com amargura, mas com uma lembrança que o leva adiante, quando ele disse: eu sou o principal dos pecadores. Não que ele era, mas que aquilo que ele era e que Cristo fez por ele, não permitiu que ele tirasse dos seus olhos a realidade, o principal dos pecadores, para que possamos a cada dia ter misericórdia, nos movermos em direção ao outro, sabendo que o Senhor é bom. Ajuda-nos, Senhor, para que com a graça recebida possamos demonstrar graça para com aqueles que se aproximam de nós. Seja necessitado de algo físico momentâneo, seja da eternidade. Nós temos, ó Deus, nós que estamos em Cristo, condições de ajudar todos os órfãos, todas as viúvas e todos os estrangeiros, porque nós temos a verdade do Senhor.
Dá-nos da tua graça pelo amor do teu nome e ensina-nos a vivermos segundo aquilo que temos recebido do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.